Nós veremos agora as configurações iniciais do CIMAC Web. Então, eu tenho configuração de empresa, de tributação e de usuário. Nós vamos ver também alguns conceitos muito importantes que nós temos que entender. Bem, primeiro vamos ver um conceito aqui, que é o conceito de regime tributário e o CIMAC Web. Toda empresa ela está vinculada ao regime tributário. Essa é uma questão contábil, uma questão de legislação. Quando se fala de legislação, envolve legislação federal, estadual e municipal, pela ordem. Então, quando eu falo em regime tributário, eu tenho três regimes tributários no Brasil. O primeiro é o Simples Nacional. Esse regime, ele é, como é que uma empresa pode enquadrar? Ela pode enquadrar dentro, tem um limite máximo que ela pode faturar. Esse é um limite federal, né, e também existe um sublimite estadual. Mas o Simples Nacional é isso. Como o próprio nome já diz, a empresa no Simples Nacional, a tributação dela é simplificada, os impostos são pagos em uma guia, e aí é pago em função do faturamento dessa empresa. Ao invés de ter várias alíquotas para a empresa pagar, ela paga uma alíquota só. E é lógico, essa alíquota ela flutua em função do faturamento da empresa. E dentro do Simples Nacional estão aí as micro, pequenas, média empresa, e aí você tem também as MEI, que fazem parte do Simples Nacional. Então, esse é o regime tributário mais utilizado no Brasil. As empresas, a maioria das empresas estão no Simples Nacional. Mas existem algumas empresas que estão em outro regime, que é chamado de lucro presumido. Tá? Por que esse regime é chamado de lucro presumido? É porque se presume qual o lucro dessa empresa na esfera federal. Né? Quer dizer, presume. A empresa ela paga um valor X de imposto federal em relação ao lucro, baseado no faturamento dela, tem um valor já X especificado. Por isso que é lucro presumido. Mas ela diferencia do Simples Nacional em outros impostos. Porque aqui, no Simples Nacional, a tributação é numa guia única. Mas aqui não. Aqui os impostos são calculados, são separados esses impostos. Né? E aí impacta muito na configuração dos sistemas. Então a gente tem impostos estaduais como o ICMS, imposto municipal como o ISS. Tem também uma questão da tributação do produto que vai flutuar em função desses impostos. Tem os impostos federais, que é o PIS e o COFINS. Aí você tem a configuração do CST, do PIS e COFINS, tem uma alíquota fixa. Você também tem uma questão do lucro presumido de transferir e receber crédito de impostos estaduais. Tem um outro tipo de regime tributário, que é o regime tributário mais complexo, que é o regime do lucro real. Quando você observa aqui, até aqui na parte de cálculo de impostos, de configuração de impostos, parece muito com o lucro presumido. Mas aí, quando você vai pensar em imposto federal, que já não é o caso nosso aqui, ele paga sobre o lucro real, abate as despesas e assim por diante, mas não entra na esfera do CIMAC, não entra na nossa esfera. O que a gente tem que entender aqui, o que vai impactar na nossa esfera, no nosso trabalho, é que esse tipo de regime, ele transfere e recebe crédito de imposto estadual e federal. Aí o PIS e o COFINS, que é federal, também tem que existir uma configuração. Isso tudo aqui impacta em configuração. Então, assim, você tem que saber, ter uma noção, aí você pode fazer estudos adicionais, né, se te interessar. Lá no manual, no guia de formação, você vai ter lá, tem um link, inclusive, lá, que você pode clicar lá e ver uma explicação melhor. Aí você pode também fazer outras consultas para entender o regime tributário. Então, isso é importante. Em relação ao CIMAC, regime tributário, é que, no caso do CIMAC, tem que se fazer configurações para que esses regimes tributários possam acontecer. Nesse nosso treinamento, a gente vai ver, à medida que for passando, a gente vai aprofundando nesse tipo de entendimento, na compreensão desses conceitos aí. Mas primeiro, o primeiro conceito que eu preciso ser grave é esse. Existem regimes tributários diferentes. Bem, nessa fase inicial, nós vamos utilizar uma licença FIT, né, que já foi o conceito de licença, foi da aula anterior, e o regime tributário que nós vamos usar é o Simples Nacional, até porque a maioria das empresas que utilizam o CIMAC estão no Simples Nacional. 90%, mas tem um 10% que é lucro real ou lucro presumido, a gente também tem que entender. E à medida que a gente for avançando na jornada, a gente vai migrando. Vai sair da licença FIT para a Prime, depois vamos sair da empresa para o Simples Nacional para o lucro presumido, então isso vai fazer parte da nossa dinâmica, né? Você vai seguindo a sequência que a gente vai trabalhando com você. Mas no começo, tudo que a gente falar em matéria de configuração aqui vai ser para empresas no regime tributário do Simples Nacional, até para facilitar, e também a maioria das empresas que nós temos, né, está nesse regime aí. Ok. Vamos primeiro analisar a licença liberada. Para analisar a licença, nós temos um aplicativo que é utilizado,
que é o Ciportal. O Ciportal, ele é um aplicativo que ele tem duas finalidades, né? O Ciportal, como o CIMAC, ele é voltado para consultoria, então uma camada de configurações que você tem relacionado com a empresa, ela é feita no Ciportal. Então você tem uma camada que é feita dentro da estrutura do sistema que o próprio cliente pode fazer, e você tem uma camada que é feita no Ciportal. E no Ciportal, o cliente não tem acesso, é apenas você, como consultor técnico, que tem acesso ao Ciportal. Tá? Então, uma primeira coisa que a gente pode analisar do Ciportal, que é a nossa proposta, é analisar a licença. Tá? Essa licença é essa aqui, olha, vamos ver funcionalidades e pacotes que estão liberados para essa nossa licença. Então, quando você vai fazer a implantação de um cliente, você tem que ter noção do que você vai implantar. Aqui, por exemplo, nessa nossa configuração inicial, nós vamos começar com a licença FIT, retaguarda FIT. A gente já começa a utilizar essa linguagem, retaguarda FIT, com frente web. Tá? E aí eu vou ter a possibilidade também de ter o PDV Android para 2 dispositivos, e eu vou ter o PDV Windows. Tá? Então, eu tenho os três frentes de caixa, eu vou utilizar a nossa licença. Eu tenho a licença FIT sem nenhuma funcionalidade. À medida que a gente for evoluindo no treinamento, nós vamos liberando, explicando funcionalidades. Então, o primeiro ponto a gente já fez aqui, que foi analisar a nossa licença. Né? Então, a gente analisou aqui a licença que está liberada. Bem, feita a análise da licença, a gente vai fazer a primeira parte, que é configurar a empresa. E para configurar a empresa, tem algumas coisas que a gente tem que perguntar, a gente tem que saber antes de começar a implantação. Tem algumas coisas, a gente tem alguns itens que são básicos relacionados com a empresa. Por exemplo, a forma de tributação é o primeiro item. Tá? A empresa simples nacional, lucro presumido ou lucro real? É por isso que você viu o conceito lá anteriormente. A sua empresa for MEI, ela é simples nacional. Tá? Então, a empresa, nós estamos trabalhando sempre com a empresa do simples nacional. Qual o TEF utilizado? Quer dizer, como essa empresa ela vai fazer a transação de cartão? Porque TEF é transação eletrônica de fundos. Então, como essas transações eletrônicas de fundo, ela é feita? Tá? Ela é feita através da maquininha ali, do POS da empresa, ou ela é integrada com o sistema? Quando ela é integrada com o sistema, então ela vai ser ou uma integração via CITEF ou integração via IP. Tá? Nós vamos colocar aqui a questão de nenhum, para depois a gente evoluir também isso à medida que o treinamento nosso for avançando. Casa decimal de preço e quantia também é importante a gente determinar. Né? Quantas casas decimais está no preço? Geralmente são 2. Mas na quantia pode variar. Se a empresa, por exemplo, se a empresa só trabalha com produto inteiro, imagina, por exemplo, uma loja de artigo de vestuário. Você não vende uma calça e meia. Você não vende uma camisa e meia. Né? Você não vende. Você vai vender uma calça, vende uma camisa, vende uma blusa. Então, a quantia geralmente que você coloca 0. Por quê? A quantia é inteiro. Agora, no supermercado, eu posso vender em quilograma, em litro, em unidade, então eu posso variar. Então, a quantia eu coloquei aqui em 3. Mas eu tenho, se fosse, por exemplo, uma loja que vende joias, né, e a joia ela é determinada por peso, eu vou talvez trabalhar com 5 ou 6 casas. Porque as casas decimais, estou vendendo ouro lá um décimo, né, um milésimo já vale algum valor. No geral, aqui, na configuração nossa, a gente colocou aqui 3 casas decimais. Bem, se eu estou no Simples Nacional, eu posso configurar ou não o percentual que eu estou pagando no Simples Nacional. Isso é opcional. Né? Aí o contador tem que informar. No futuro, a gente vai fazer essa configuração para você entender o efeito. Por enquanto, vamos deixar sem configurar. Mesma coisa acontece no Simples Nacional se a minha empresa ela transferir ICMS. Porque a legislação ela tem uma série de variações. Se essa empresa transfere ICMS, ela vende transferindo ICMS, aí eu tenho onde configurar tanto o percentual de ICMS de terceiro como o percentual próprio. Quer dizer, produtos de terceiro é produto que ele compra e revende, e próprio é produto que ele fabrica. Eu posso fazer essa configuração. Agora, nesse momento, também vou deixar como opcional, mas só para você começar a entender essas configurações e entender esse conceito. Uma outra coisa importante que a gente tem na configuração da empresa é o tempo padrão para as sessões web. Porque quando você acessa a web, com o tempo a sessão cai. Até por que ela tem que cair? Porque senão ela fica uma sessão utilizando o nosso servidor. Utilizando o servidor e ali gargalando o servidor, sendo que ninguém está fazendo nada. O computador o dia inteiro ligado ali, a pessoa não está usando. Então, passou 15 minutos, ela derruba. Agora, é o default, é o padrão. Agora, vamos supor que a pessoa, ela, no trabalho dela, ela costuma lançar muitos itens de nota de entrada. Então, talvez essa sessão tenha que aumentar um pouquinho, 30 minutos.
Você não é sábio você colocar sessões longas, tá? Até porque a internet cai, a internet lá cai, aí quando volta pode dar algum tipo de problema. Então, assim, é bom você dosar essa questão do tempo padrão para sessões, para a sessão web, a configuração que você faz na empresa. E também tem outra configuração importante, que é o registro na busca inicial dos cadastros. Quando você busca os cadastros, né, para apresentar cadastros, a gente vai observar isso, cadastro de pessoa, de produto, só para você entender, tem uma quantidade de registro que eu estou buscando lá quando eu faço a solicitação. O default é 200, eu posso chegar até 500. O que muda aqui? Muda a quantidade de produto apresentado na tela quando eu faço a busca e muda a velocidade também, porque quanto mais produto apresentar, mais lento vai ser essa busca. Eu estou falando na navegação web. Vamos configurar a empresa, então? Estou chegando aqui nesse portal, que é o aplicativo que eu utilizo para fazer a configuração, né? Porque eu estou falando da camada de consultoria. Então, eu vejo aqui na empresa, eu já estou em mente com aqueles elementos que eu tenho na configuração da minha empresa, eu vou fazer aqui a configuração. Tá? Então, ele vai abrir esse básico aqui já foi feito quando fez o cadastro da empresa. Você pode acrescentar aqui site, e-mail, telefone, assim por diante. Mas aqui a gente vai direto na configuração. Eu estou dizendo que a tributação é simples, ou pode ser 3, simples, presumido ou real. Estou dizendo que é simples. Estou dizendo que o TEF é nenhum. Estou dizendo que casas decimais são 2. E estou dizendo que casa decimal da quantia são 3. Eu tenho a opção de colocar. Eu digo qual segmento que eu estou trabalhando. Também. Aí eu posso colocar aqui imposto federal, ICMS do Simples, mas isso a gente vai deixar para um segundo momento de configuração. Seção, se eu coloco 0 aqui, ele admite que é 15 minutos. Então, eu posso deixar do jeito que está aqui. Registro, também 200 é o padrão. Eu posso diminuir e aumentar até o limite. Então, essa é a minha configuração básica na empresa. Né? Uma outra coisa que eu posso configurar na empresa, nesse momento aqui, eu tendo em mão, duas questões. A questão da configuração fiscal da empresa, que é onde eu tenho o certificado da empresa que eu tenho que configurar, porque quando eu configuro o certificado da empresa, isso é importante, porque se você não configurar o certificado da empresa, você não consegue avançar para a emissão de nota e assim por diante. Então, esse é o momento de você configurar. Né? Essas informações você pega com o contador, aí de CSC, CSC, o certificado, e aí você vai fazer a configuração do certificado da empresa aqui. Também a questão, você coloca os dados aqui, o certificado, você busca ele numa pasta específica, tem um arquivo, que é o arquivo certificado. O arquivo do certificado é esse arquivinho aqui, ó. Ele tem para você entender qual é o certificado, ele tem essa, aqui ó, PFX. Então, PFX é um arquivo de certificado. Você colocou aqui, clicou, você envia o certificado. Aí tem que ter a senha. Aqui são informações que você tem que pegar com o contador. Né? O logotipo também, você pode buscar um arquivo, aqui uma imagem, e lançar como logotipo. Então, você tem essas configurações. Lembrando que essa imagem pode ser, o máximo dessa imagem é 500K. Então, são duas configurações básicas que você faz aí. Faz aqui na parte geral da empresa e já o certificado do logotipo. Depois que você faz essa configuração, aí você tem que mandar salvar. Você salva para a configuração. Salvou, sucesso, ok. A configuração da empresa está feita. Então, depois que a gente faz a configuração da empresa, qual é a outra configuração que nós vamos trabalhar agora? Fiz a configuração da empresa, determinei algumas coisas aqui. Eu vou pensar na configuração do perfil tributário. Percebeu que a gente está falando aí de legislação, né? Então, uma vez configurei a minha empresa, eu vou configurar o perfil tributário dessa empresa. Né? Então, qual o perfil tributário? O que eu tenho que saber do perfil tributário? Bem, como a empresa minha é no Simples Nacional, eu não tenho muita coisa para configurar. Né? Então, existem algumas questões dentro do perfil tributário, que é, por exemplo, você vai trabalhar muito com isso, que é o CST, Código da Situação Tributária, tanto do PIS e COFINS, que são impostos federais, o IPI, que é imposto federal. O CIMAC não trabalha com IPI, a gente não trabalha para a indústria. Né? Mas o ICMS, que é uma tributação estadual, uma coisa importante para a gente poder configurar é a situação tributária. Nós temos na legislação nacional, relacionado com o ICMS, 4 tipos de situação tributária. São produtos tributados, isentos, não tributados e substituição. O produto é tributado quando esse produto paga imposto.
Aí, esse produto paga 17% de ICMS. É um produto que é tributado. Ele paga imposto. Pode ser que o produto seja isento. Como é que se determina se o produto é tributado ou ele é isento ou é um produto não tributado? Tá? Então, se você pega, por exemplo, depende da legislação do Estado. Cada Estado ele tem a legislação. Vou dar um exemplo. O arroz, em um determinado Estado, ele pode ser tributado a alíquota de 10%. No outro Estado, ele pode ser tributado a alíquota de 17%. E no outro Estado, ele pode ser isento de pagar imposto. Tá? Então, isso depende da legislação do Estado. Tá? A mesma coisa acontece com o produto isento. Mas qual que é a diferença do isento e do não tributado? É porque o isento é um produto que, em função da legislação, ele foi isento. Não se cobra imposto nunca desse produto. Né? Exemplo do estado de Goiás, que é o que eu estou falando aqui. Você trabalha com alguns do ramo de alimentação, hortifruti e alguns outros são isentos. Ok. Né? Mas o que é um produto não tributado? Ele é um produto que ele é tributado, mas naquele momento, durante um determinado período, ele é não tributado. Mas ele pode voltar a ser tributado. Então é por isso que ele chama de produto não tributado. Ele não é produto isento. O isento é que tem uma lei que fala que esse produto não paga imposto de jeito nenhum. Agora, o não tributado, ele pode voltar a ser tributado em algum momento. Tá? Acontece isso, a legislação, muitas vezes, quando dá catástrofe, uma tragédia natural, uma coisa assim, ele pode dizer assim, determinado produto, durante 6 meses, ele não vai ser tributado. Mas depois ele vai passar a ser tributado. É por isso que você tem que entender isso. E o que é substituição? O próprio nome já diz. Substituição está relacionado com imposto, no ICMS. Tá? Quer dizer, a empresa tem que pagar o imposto, só que outro pagou o imposto antes dela. Então, houve uma substituição. Alguém pagou esse imposto pela empresa. Só que isso é lógico, isso é cobrado. Né? Então, na prática, funciona assim. Um supermercado, ele compra lá um produto de uma determinada indústria. Né? Então, a indústria, ao invés de quanto vai fazer a venda, o supermercado pagar o imposto para o governo, a indústria já pagou esse imposto no momento que ela vendeu para aquele supermercado. Então, esse produto já foi substituído. A indústria substituiu o supermercado no pagamento do imposto. Então, isso é substituição tributária. Tá? Então, o produto, porque se pegar um produto que é substituição e colocar tributado, ele vai ser pago imposto 2 vezes. Aí está errado, a empresa toma prejuízo. Então, existem essas questões aqui que você também depois pode aprofundar esse seu conhecimento se for do seu interesse. Mas para nós no CIMAC é importante você ter a noção, essa noção básica que eu estou passando aqui. Tá? Bem, onde é que a gente configura o perfil tributário? O perfil tributário já está aqui também nesse portal. Então tem perfil tributário. Aqui, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, a gente está falando, nós estamos configurando a nossa empresa. Tá? Então tem alguns perfis tributários aqui. Relacionado com simples, eu vou configurar os 4 perfis que eu falei lá. Olha, perfil tributado CMS. Aí você observa aqui, que ele é tributado, aí ele já vem situação tributária tributado, ele vem aqui qual que é o CST, PIS e COFINS, né, que é 49, venda do Simples Nacional, relacionado com o IPI. Você vê que não tem nenhuma alíquota aqui. Por quê? Porque no Simples Nacional não existe alíquota. Se fosse uma empresa no lucro real, por exemplo, teria que ter alíquota aqui. Aí está falando dessa tributação que serve para todo o Estado. Quando a gente for trabalhar com empresa no lucro real e presumido, a gente vai entender melhor isso aqui. Tá? Aí eu vou querer um outro também, a substituição, né, tributada. Eu vou dizer que eu quero produto não tributado e eu tenho produto isento. Então, eu tenho as 4 tipos de tributação aqui na minha empresa. Você vê que já está selecionado. Senão, aqui ele já traz para você os perfis já pré-configurados e de acordo com o regime. Tá? E aí eu vou salvar. Salvei, quer dizer, minha empresa ela tem um catálogo de perfil tributário que é composto por esses 4 perfis tributários aqui que eu vou utilizar no momento que eu estiver fazendo os cadastros da minha empresa. Tá? Então, essa é a noção que eu tenho de perfil tributário. Tá? Uma outra situação que eu tenho que ver agora, já seguindo em sequência, no momento que eu cadastrei os perfis tributários, cadastrei a configuração da empresa, agora eu tenho que pensar na terceira ponta, que é a configuração do usuário. Tá? O que o usuário vai fazer? Tá? Porque o usuário é o cliente. Né? É o cliente. Aqui no caso, quando você está fazendo treinamento, o usuário é você. Mas quando você vai fazer a implantação da empresa, o usuário é o seu cliente. Então, o que esse usuário vai fazer na empresa? No momento inicial, quando você está fazendo o cadastro inicial, a gente e até porque a gente está falando de um treinamento, você não tem o conhecimento todo do sistema, é lógico que lá na frente você vai conseguir ter o conhecimento todo, mas nesse momento agora, a gente vai fazer a configuração de um usuário
vamos fazer duas coisas. Primeiro, vincular o usuário a perfil, eu vou explicar isso já já, e vou também liberar o acesso aos frentes de caixa, porque eu olhei na minha licença lá que eu tenho alguns frentes de caixa para eu poder liberar para o usuário. E à medida que a gente for progredindo, a gente vai liberando os atributos do usuário. Tá? Vamos ver aqui a percepção que você vai ter, é usando também o cPortal. Né? Então, entra aqui, ó, usuários web. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a configuração do usuário. No CIMAC, para não repetir o usuário, o código inicial dele, que identifica ele, é o CPF dele. Né? Então, você tem que colocar o CPF do usuário aqui. É o cliente, é quem vai utilizar, até porque CPF não se repete. Né? Pelo menos espera-se que não. Tá? E aí, depois que você coloca o CPF do usuário, você vai colocar o nome do usuário aqui, né? Outros dados do usuário, o e-mail do usuário, vai dizer se o usuário está ativo nessa empresa. E aí tem outras questões aqui que a gente vai ver depois. Né? É só um detalhezinho que você vê aqui, ó. Minutos da sessão. Você percebeu lá no cadastro de empresa que você pode configurar ali, no geral, aumentar as sessões da empresa. Mas você pode falar assim, não, a empresa minha vai estar com uns 15 minutos, que é o padrão, mas esse usuário aqui específico, eu posso colocar 30 minutos para ele na sessão. Então, a sessão você pode configurar na empresa, como a sessão você pode configurar no usuário. Né? Então, você pode configurar aqui no usuário. Então, aqui eu vou deixar padrão, 0 e 0. Mas eu posso fazer essa configuração. Eu posso colocar, posso dizer que esse usuário aqui vai ter uma sessão de 30 minutos. Tá? Aí o que eu tinha comentado, se você pegar aqui, isso aqui são atributos do usuário. Se você ver, não tem nenhum atributo marcado para o usuário aqui. Tá? Pode ver que não tem nenhum atributo marcado. Você pode marcar e desmarcar atributos para o usuário. Tá, os atributos aqui são liberados em função da licença, daquilo que é liberado para a empresa. Né? Então, tem todo um vínculo lá. De acordo com o que é liberado para a empresa, é liberado os atributos do usuário. Então, eu estou pensando aqui em perfil. O perfil, são usuários pré-configurados. Né? Então, por exemplo, um gerente. Você clicou em gerente, já tem uma série de atributos. Se você observar, já tem algo que já ficou marcado automaticamente para o gerente. Coisa que o gerente pode fazer. Tá? Eu tenho outro perfil aqui, que é de vendedor. Né? Então, ficou marcado coisas aqui que o vendedor pode fazer. Tá? Se eu não tenho gerente, só tenho vendedor, você percebe que o que é liberado para o vendedor é menos coisa do que é liberado para o gerente. O gerente tem mais liberações. O vendedor não está acessando nenhum relatório. Se eu chegar aqui em gerente, o gerente ele já acessa os relatórios. Tá? Você percebe que o relatório financeiro aqui está liberado para ninguém. Por quê? Porque a gente está falando de uma licença FIT, né? Não é licença Prime que tem financeiro. Tá? Eu vou liberar aqui para o caixa também. Então, eu vou pegar tudo conjunto está liberado nos perfis e vou liberar para esse usuário. Lá na frente, a gente vai observar que a gente pode criar perfil específico para a empresa, pode clonar o usuário e tal, mas isso vai ser numa aula na fase avançada do treinamento. Por enquanto, o que a gente vai colocar aqui? E por enquanto, o que a gente vai fazer? Coloca aqui essa questão dos usuários. Nós vamos ver aqui em cadastro, vamos acrescentar algumas coisas aqui. Vamos acrescentar, por exemplo, forma de pagamento, taxa de adquirente, que a gente vai ter que utilizar durante o nosso treinamento. Né? Você pode marcar aqui também usuários. Altera, olha, né? Talvez você não pegou não está pegando direitinho ali, dá um pause na aula e vê aqui o que foi marcado, dá um print nessa tela aqui, vai ficar direitinho, né? Ok? Então você tem aqui a informação. Eu vou marcar aqui também relacionado com frente de caixa. Então, com frente de caixa, eu vou dizer que esse usuário ele utiliza o frente de caixa mobile, que esse usuário utiliza o frente de caixa Windows. Então, isso é que eu tenho de liberação para o meu usuário aqui. Tá? Então, basicamente, isso aí. Tá? E aí, eu vou salvar o usuário. Aí, quando ele salva, ele vai pegar todas essas configurações aqui, os atributos que a gente passou para o usuário e vai salvar. Tá? É lógico, você pode pegar um usuário e falar que ele pode fazer poucas coisas dentro do sistema. Então, isso depende muito da configuração que você quer atribuir ali de liberação, de utilização do sistema por esse usuário. E aí, meu usuário está aqui, eu posso editar esse usuário e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a configuração do usuário. Bem, uma vez configurado o usuário, aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou acessar o CIMAC Web. Tá? Para acessar o CIMAC Web, aí eu posso
fazer um acesso aqui utilizando o navegador normal. Tá? Pega aqui, eu vou aqui em CIMAC Gestão, está lá cimac.com.br, aqui vou entrar aqui, olha, em CIMAC Web e vou fazer o acesso CIMAC Web. Posso criar um atalho, que esse aqui, por exemplo, é um atalho que já está aqui, né? Mas eu posso acessar via navegador aqui, eu posso utilizar outro meio, né? Eu utilizo outros meios também. Aí eu tenho aqui, eu coloco meu usuário. Tá? Se você estiver fazendo o primeiro acesso ao sistema, ele vai precisar pedir para você poder informar uma senha provisória. Tá? Então, essa senha provisória ela é gerada no momento que você faz o cadastro do usuário. Existe uma senha provisória. Aí, da senha provisória, o usuário pode criar a senha normal dele. Né? No meu caso aqui, a senha provisória está aqui, para ficar mais fácil o seu entendimento, para a gente poder entender. Quando você está cadastrando o usuário, você pode criar uma senha provisória para esse usuário. Né? E aí, essa senha provisória está aqui. Ó. Isso aqui no cadastro de usuário, a gente dá um nome técnico aqui, né, que é o reset da senha, e aí ele aparece uma senha lá, aqui ó, senha. Aí ele aparece aqui uma senha provisória, um BX, qualquer coisa. Então, no momento que o usuário tiver uma senha provisória aqui, que eu estou cadastrando, o usuário não sabe ainda, né? Com que senha ele vai acessar? Ele vai acessar com a senha provisória, e a partir da senha provisória, ele consegue ter acesso ao sistema, né? Gera uma nova senha, e aí ele passa a fazer o acesso ao sistema. Aqui eu já tenho isso já configurado, eu já tenho uma senha já definida. Agora eu vou ver, no momento que eu acessar o CIMAC, o que eu vou acessar. Bem, para vocês, no geral, não vai aparecer aqui várias empresas, porque você tem a configuração só de uma empresa para você. Se você tiver a configuração mais de uma empresa, está aqui. Mas eu tenho essa empresa aqui que está configurada. Né? É para você ver os recursos do sistema. O sistema também é multi-empresa, posso ter várias empresas do mesmo dono. A gente vai trabalhar com isso lá na frente. Mas aqui eu já vejo o que eu acesso aqui. Olha, tem algumas informações aqui. Isso aqui são dashboard de abertura, painel de abertura. E eu tenho aqui algumas coisas que meu usuário pode fazer. Né? Que a gente vai, agora que você tem acesso ao sistema, a gente vai evoluindo nessa questão da estrutura do CIMAC e a partir daí o seu aprendizado ele vai ampliando. Né? Então agora você acessa o CIMAC, você pode aí ver, observar alguma coisa que você tenha curiosidade. Né? Lembrando que aquela questão que a gente já comentou aqui, a questão de regime tributário e outras questões, se você tiver dificuldade em relação aos conceitos, a gente vai colocar lá no guia de formação algumas outras aulas que você pode assistir e algum link também que você pode estar analisando. Né? Então, essa é a estrutura de configuração inicial do CIMAC.